Muito bom dia. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta reunião da Comissão de Saúde com a primeira das audições. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os elementos dos serviços aqui presentes e cumprimento naturalmente o Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo, na pessoa da Sra. Doutora Rosário Sepúlveda, Presidente do Conselho de Administração do Hospital, Dr. Rui Moreira, Vogal Executivo, e do Dr. Carlos Simões Pereira, Diretor Clínico. É uma audição ao Conselho de Administração, a requerimento do Partido Chega, sobre as demissões verificadas no Hospital Beatriz Ângelo. Relembro que o partido requerente dispõe de 4 minutos, com uma resposta imediata de 4 minutos, e depois os restantes partidos dispõem de 4 minutos e uma resposta em conjunto, que é a soma dos tempos utilizados, e ainda uma segunda ronda de 1 minuto para cada partido. Senhores deputados, vamos então iniciar a audição e dou a palavra ao partido requerente, ao partido Chega. O Sr. deputado Pedro Frazão dispõe de 4 minutos. Faça a favor, Sr. deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, quero dar as boas-vindas ao Conselho de Administração do Hospital de Loures, do Hospital Beatriz Ângelo, e fazendo um bocadinho a história do hospital. Nós sabemos que o hospital iniciou a sua atividade em 2012 e esteve durante 10 anos na esfera do Grupo Mel Saúde e Soares da Costa e reverteu para o Estado em 2022. Em 2022, de facto, começaram os problemas. Em 2022, nós também estivemos no Hospital Beatriz Ângelo, pedimos uma audição e estivemos no Hospital Beatriz Ângelo exatamente no dia 15 de junho de 2022, prestámos declarações à saída e, nessa altura, o que é que nos preocupava? Fui eu, o Presidente do Partido Chega, Dr. André Ventura, e o deputado Bruno Nunes, porque é também vereador na Câmara Municipal de Loures, e o que nos preocupava na altura era, de facto, a enorme saída debandada de profissionais médicos, o encerramento de vários serviços, incluindo o de obstetrícia e ginecologia, que, aliás, depois, passado 2 meses, provocou a demissão da própria Ministra Marta Temido. Existiam, nessa altura, também atrasos de mais de 10 horas nas urgências e sabíamos que as reclamações dos utentes tinham disparado. O Conselho de Administração recebeu-nos muito atentamente e com bastante hospitalidade, confirmou a grande maioria das situações, porque elas também não poderiam ser escamoteadas, mas não tinham ainda contabilizado as reclamações. Pelo menos foi essa a resposta que nos foi dada na altura, que não tinham contabilizado o número de reclamações, se tinham disparado ou não. Neste momento, a primeira pergunta que lhe deixo é se, passado quase 1 ano, se já fez essa contabilização e se de facto confirma aquilo que saiu na comunicação social, que as reclamações dispararam no Hospital Beatriz Ângelo quando passou da esfera privada para a esfera pública. O assunto que nos traz aqui hoje e o motivo pelo qual todos os partidos não obstaculizaram a vinda do vosso Conselho de Administração aqui, prende-se com algo mais grave, algo que já vinha acontecendo durante esse primeiro ano da vossa vigência na esfera da administração, mas que culminou no dia 1 de março deste ano, portanto há pouco mais de 2 meses, numa demissão em bloco dos chefes de serviço das urgências. E não foi uma demissão em bloco qualquer, foi uma demissão em bloco com palavras bastante duras. Palavras onde os chefes de urgências diziam que se vive os piores momentos da sua história, o hospital, e vê-se a não cumprir o seu maior objetivo, que é a prestação de cuidados de excelência ao doente. Também sublinhavam a recorrente saída de especialistas de serviço de medicina interna. Nós já tínhamos falado em 2022 na enorme saída de anestesiologistas. Aliás, foi-nos dito nessa reunião que era verdade que dos 30 anestesiologistas tinham saído mais de metade e que nessa altura só tinham 15 anestesiologistas. Nós sabemos que a anestesiologia é uma especialidade médica que compromete todos os outros serviços por causa da sua necessidade, principalmente nas ações cirúrgicas. E no dia 1 de março também foi dito pelos chefes de missionários que existia desespero por problemas de recursos humanos e que nada foi feito para ajudar os profissionais. E até diziam que tinha existido um elevado esforço
e um elevado sentido de dever para poder ser superada a situação. E eu recordo que foram os mesmos profissionais que estiveram também nesse hospital durante a pandemia e que nessa altura se subjugaram às condições e agora, depois de acabarem os 2 circuitos, porque na altura, quando nós fomos em junho à reunião, uma das justificações que nos foi dada para os encerramentos seria a existência de 2 circuitos, portanto agora já não temos 2 circuitos e as demissões acontecem na mesma. De alguma maneira, o vosso Conselho de Administração acabou por ser desmentido no próprio dia pelo Sr. Ministro. O Sr. Ministro veio logo a público, estava em Faro nesse dia, e veio a público dizer que era preciso conversar com os chefes de missionários, portanto, dando a entender que o vosso Conselho de Administração, de facto, não o tinha feito, não tinha conversado, como se isso fosse possível. Obviamente que ninguém acredita nisso. E, portanto, aqui, muito sinceramente, o que há a perguntar são 2 coisas. Muito obrigado, o Conselho... Vou terminar, Sr. Presidente, com esta pergunta. Das 2, uma, Sra. Presidente do Conselho de Administração, ou o Conselho de Administração não tem à sua disposição as medidas de gestão suficientes para conseguir captar os profissionais de saúde e manter os serviços de excelência no hospital, como veio acontecendo nos 10 anos em que temos a esfera privada, ou tem má gestão. Portanto, das 2, uma, ou o Sr. Ministro e a Sra. Direção Executiva não vos dão as medidas de gestão suficientes para fazer o vosso trabalho, ou são os senhores que estão a fazer um mau trabalho. Destas 2 opções, qual é que temos em cima da mesa? Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder a Dra. Rosária Sepúlveda, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sra. Doutora. Muito bom dia a todos, muito bom dia, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. O Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo, efetivamente, assumiu funções no dia 19 de janeiro de 2022 e, em termos da matéria que nos traz aqui, que é essencialmente recursos humanos, herdou um quadro que foi transmitido. Portanto, os colaboradores que estavam às 0 horas do dia 19 de janeiro foram aqueles que foram transmitidos e com os quais nós tivemos que continuar a assumir a gestão do hospital. Também as condições contratuais foram aquelas que existiam e que foram mantidas, porque a isso estamos obrigados em termos dessa gestão. Em relação ao que refere e que foi falado na especialidade de anestesiologia, é verdade que saíram, mas saíram previamente ao dia 19. E também para se resolver esse problema, houve efetivamente ferramentas, o ano passado, que nos permitiram encontrar soluções por via de contratação de novos profissionais, tanto em contratos individuais de trabalho, como em modalidade de prestação de serviços e, portanto, sendo efetivamente, como bem referiu, uma especialidade com um impacto muito transversal a todo o hospital, é uma especialidade que somos particularmente sensíveis a essa recuperação. E, portanto, hoje em dia posso-me congratular, ou podemos nos congratular, de facto, termos conseguido reverter a situação, essencialmente por estas 2 vias, e mesmo agora estamos também em fase já de contratualização com novos especialistas, recém-especialistas, e, portanto, eu diria que toda a atividade relacionada com as áreas cirúrgicas está em clara recuperação. Em relação aos recursos humanos, os problemas são transversais ao SNS, não são específicos do HBA. O HBA vive uma realidade que tem toda a razão, num contexto pós-pandémico, em que aquele hospital foi, de facto, um dos mais fustigados, e o Sr. Diretor Clínico está aqui e é o diretor de serviço de medicina intensiva do HBA e, portanto, assumiu na primeira mão todo esse impacto da pandemia e sabe bem do que se fala e sabe bem o esforço que foi pedido aos profissionais nessa fase. Depois, numa fase já pós-pandémica, foi a transição, à qual os profissionais também não são eles que escolhem, e o novo Conselho de Administração entrou nesse contexto. Qualquer contexto de mudança traz, naturalmente, as suas especificidades, os seus problemas, e este Conselho de Administração, com as ferramentas que tem à sua disposição, continua a gerir o hospital e a prestar cuidados de saúde à população,
É verdade que houve alguns problemas com a ginecologia obstetrícia, que também são sabidos. Neste momento estão ultrapassados com o Nascer em Segurança, que foi articulado com todos os hospitais e com a direção executiva do SNS e, portanto, o Hospital de Loures EPE, integrado no SNS e como estando agora na esfera pública, continua a prestar um serviço de qualidade e de excelência à população. Até a este respeito, podemos referir que fomos auditados muito recentemente, no final do mês de abril, agora durante o mês de abril, pela JCI, que é a Qualidade e Segurança do Doente, uma das instituições internacionais mais credenciadas nesta matéria, que fez, de facto, o reconhecimento e a recertificação do Hospital Beatriz Ângelo, em matéria de qualidade e segurança do doente, e que reconheceu tudo aquilo que se faz de bom no hospital em prol do doente e em prol da segurança de doentes e de profissionais. Portanto, é neste contexto que o Conselho de Administração tem desenvolvido a sua atividade e penso que, de momento... Muito obrigado, Sra. Rosário Sepúlveda. Pedi a palavra só para me corrigir a mim próprio, Sr. Presidente. Faça favor, se é uma autoflagelação, faça favor. Na minha intervenção inicial, por lapso, indiquei erradamente qual era o grupo privado que dirigia o Hospital Beatriz Ângelo em Loures. De facto, era o Hospital Luz Saúde e queria deixar aqui publicamente... Muito obrigado. Eu pedi desculpas, é a minha correção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Marques, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Na pessoa da doutora Rosário Sepúlveda, cumprimento todos os membros que a acompanham. E eu pensei que o deputado Pedro Frazão não estivesse particularmente interessado em corrigir o grupo privado de saúde, do qual geria a PPP do Beatriz Ângelo, mas pensei que fosse novamente inquiri-la sobre as reclamações. E eu ia deixar-lhe aqui esta oportunidade de poder-nos dar nota disso. Bem, o que é que eu queria dizer? Enfim, basicamente vamos assistindo a pessoas com responsabilidade e a pessoas sem responsabilidade a uma espécie de demonização dos hospitais que anteriormente eram PPPs e parece que eram a maior excelência do mundo e de repente passaram a integrar o setor empresarial do Estado e se tornaram a pior coisa do mundo. E, portanto, ainda bem que fez referência a esse trabalho de auditação da GCI, ainda por cima que é bastante recente, de abril, o que de alguma forma também tranquiliza as pessoas que utilizam e que o hospital presta cuidados. E convém recordar que não é só as pessoas de Loures, as pessoas de Loures, de Odivelas, de Sobral de Montagrafo e de Mafra. Sim, o Chega teve a representação que teve em Loures, portanto é melhor nem falarmos disso. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que nós não concordamos. E é engraçado que há bocadinho a seleção entre o que está bem e o que está mal começou a partir do dia 19 de janeiro, no momento em que passou da PPP para o setor empresarial do Estado, e na sua nota de imprensa eu desafiava o deputado Pedro Frazão a andar um bocadinho mais para trás e vai ver que em 21 houve manifestações e houve pedidos de profissionais do hospital para que ele saísse da esfera da PPP e integrasse a esfera do universo público empresarial. Ou então também se for ver os relatórios por exemplo, se for ver alguns relatórios do Tribunal de Contas, também vê um conjunto de caracterizações a fazer a quem geria as PPPs, independentemente das ditas poupanças. Independentemente das ditas poupanças. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures faz e muito bem o que tem de fazer. Ele quer o melhor para a sua população e, portanto, ele quer que todos os serviços ali existentes estejam na proximidade do seu concelho e não quer que essas pessoas vão para outros sítios. E eu, a propósito disto, tinha aqui algumas questões que lhe queria falar, porque basicamente nós estamos aqui a falar de gestão do hospital. E tendo em conta esta transição, tendo em conta também as mudanças existentes ao nível do Estatuto, com a criação da direção executiva, eu queria perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração como é que têm corrido as relações do Conselho de Administração entre a direção executiva, o próprio Ministério da Saúde e a ARS no sentido de acompanhar esses problemas. Como disse bem,
E eu também queria reafirmar isso. Enfim, ninguém, nesta casa, eu já disse isso várias vezes, pode enfiar a cabeça na areia. Obviamente que é um problema que se conhece, para o qual o país está mobilizado, enfim, para o qual o Sr. Ministro e a Direção Executiva têm dado passos no sentido da sua resolução e, portanto, também precisamos aqui um pouco de tempo. E, portanto, queria que me desse nota da forma como tem corrido essa relação entre estas três entidades. Ainda há a questão dos recursos humanos. Também queria perguntar-lhe que tipo de constrangimento é que o Conselho de Administração tem sentido, e quando eu falo em constrangimentos falo de natureza administrativa, burocrática e financeira, para poder contratar profissionais para o hospital. Ou seja, se os tem sentido, de que forma, dentro destes três tipos de constrangimentos, é que os tem sentido? Temos conhecimento que até ao final do mês de junho há aquele mapa das urgências pediátricas, o modo rotativo, em que o hospital não tem à noite, até junho, pelo menos o mapa que é conhecido, não tem urgências pediátricas à noite durante o fim de semana e nos outros dias da semana, não é? Portanto, está vedado a urgência noturna e de fim de semana. A minha pergunta que lhe queria fazer era se já tem algum tipo de orientação por parte da Direção Executiva sobre o que vai ser concretizado no próximo trimestre. Muito obrigado, e por fim, e para terminar, Sr. Presidente, faça favor de terminar, Sr. Deputado. Queria fazer-lhe uma outra pergunta para saber se tem algum tipo de dado sobre o número de utentes que o hospital deveria servir e que não serve, pelo facto de ter tido esse impedimento ao nível das urgências. Isto é, utentes desse hospital, que durante o período em que o hospital não tem urgência noturna ou fim de semana, tiveram necessidade de rumar aos outros hospitais. Muito obrigado pela sua tolerância e obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Para usar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Alexandre Simões. Faça favor. Dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar a Dra. Rosário Sepúlveda e os membros do Conselho de Administração e agradecer a presença nesta comissão para dilucidar as questões relativas ao Hospital Beatriz Ângelo. Antes de mais, também pedir desculpas, vou ter de sair, encontro-me em simultâneo, enfim, não temos o dom da ubiquidade, sei que no hospital isto é uma matéria muito complicada, tem de gerir, enfim, as várias urgências e às vezes aqui também um pouco, portanto, vou ter que sair de seguida, mas estará aqui o meu colega, eu próprio irei acompanhar a vossa resposta relativamente às mesmas. Portanto, relativamente à PPP, efetivamente estamos aqui perante uma constatação, aquilo que foi um hospital, o Dolores, gerido em PPP durante um vasto período, a verdade é que se reconhecia e era da parte quer dos utentes, quer dos profissionais, quer do autarca aqui ainda há pouco citado, quer inclusivamente o Tribunal de Contas, que realçou, por exemplo, as poupanças de 200 milhões de euros na gestão através de uma PPP, não deixa de ser algo que temos aqui de constatar e fazer realçar. Portanto, não é uma questão de estarmos a contrapor o bom, o mau e o vilão e encontrar aqui, portanto, uma questão conceptual como sendo a causa de todos os males ou não, mas a verdade é que até o Dr. Alberto Campos Fernandes realçava que a responsabilidade, eu vou citar, a responsabilidade em política, para além de custos económicos, tem efeitos sociais injustos. Decidir sem ter em conta a evidência, sem ponderação e apenas por impulso ideológico, para agrado do fundamentalismo radical, prejudica o interesse público. Portanto, estou a citar, enfim, um ex-ministro do próprio Governo sobre o tema em concreto, portanto, a gestão deste hospital. Evidentemente que o que nos chama aqui é aquilo que se passou no último ano e há aqui alguns aspectos que também temos constatado, que é situações de ruptura recorrentes dos serviços de urgência, como sucedeu ainda há pouco no final do ano passado, quando os doentes tiveram de esperar entre 12 a 16 horas, portanto, a aguardar pelo respectivo atendimento. O Sr. Ministro da Saúde reconhecia o encerramento noturno também da urgência, afirmando que é verdade que não há disponibilidade de profissionais, mas logo de seguida, em vez de haver uma resolução e os utentes se encontrarem descansados relativamente à capacidade de resposta do hospital, houve uma demissão da parte dos chefes de equipa do serviço de urgência, portanto, no dia 1 de março, dando nota, portanto, o comprometimento da missão e a qualidade assistencial, bem como a segurança dos doentes e profissionais. Portanto, há aqui um conjunto de preocupações que são patentes, são expressas, não, enfim, por outros que não, os utentes e os próprios profissionais de saúde e, portanto, naturalmente queríamos uma resposta da parte do Conselho de Administração relativamente a estas problemáticas. Bem sabemos que, eventualmente, há aqui alguns aspectos
poderá não ser da responsabilidade do Conselho de Administração. Bem sabemos que poderão estar de mãos atadas relativamente à questão do problema de falta de médicos. Portanto, saber que respostas é que poderá haver do Ministério da Saúde ou da Direção Executiva do SNS que urgem e que possam colmatar precisamente essas dificuldades. Bem sabemos que a PPP era mais flexível na gestão operacional do hospital do que propriamente, se calhar, as contingências que têm de suportar, mas até por esse aspecto, eu acompanho, faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças, portanto é algo que até fará algum sentido reportar e insistir junto da tutela, nomeadamente do Ministério das Finanças, para termos respostas condizentes com aquilo que é a necessidade, portanto, dos utentes. Portanto, para concluir, e até para não abusar do tempo, saber relativamente às escalas de urgências pediátricas, que é um aspecto que tem preocupado muito a população, relativamente às urgências gerais, igualmente, portanto, qual é que é, por exemplo, o tempo de espera a nível de consulta de especialidade. Eu questionava o caso concreto, por exemplo, da ortopedia. Tem indicadores relativamente àquilo que era há 1 ano ou 2 anos atrás. Portanto, o que é que nos pode dizer quanto a estas dificuldades que os utentes fazem refletir e que, naturalmente, deverão ser esclarecidas nesta Comissão? Portanto, muito obrigado, agradecendo. Muito obrigado. Igualmente pela tolerância ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Para usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a doutora Rosário Sepúlveda, os restantes membros do Conselho de Administração, e quero começar por, na pessoa da Sra. Presidente do Conselho de Administração, saudar todos os profissionais do Hospital Beatriz Ângelo, uma vez que entendemos que estes profissionais são eles merecedores do reconhecimento pelo trabalho que têm desenvolvido em prol da população que servem e garantindo a qualidade e a continuidade dos cuidados que asseguram e prestam em situações, muitas das vezes, de difícil prestação de cuidados. Nós temos uma apreciação muito diferente daquela que tem sido veiculada de uma forma propositada, até de uma forma de propaganda, que é intensa e falsa, em redor e em torno das PPPs, e sendo certo que se entende que seria a melhor solução, aquilo que nós percebemos é que a gestão privada, neste caso, é um objetivo da privatização da saúde. Quem defende que a saúde deve ter aqui uma resposta privada, fazendo com que o Serviço Nacional de Saúde seja uma resposta degradada e num serviço que não corresponde às necessidades da população um pouco por todo o país. Mas os problemas que existem nos hospitais públicos não se devem à gestão pública. Temos que deixar de uma vez por todas isto claro, mas sim à política do Governo, de uma degradação das condições de trabalho, de uma degradação das carreiras dos profissionais de saúde, de uma situação em que se leva à exaustão os profissionais de saúde, falta de perspectivas de futuro, baixas remunerações, contratos individuais de trabalho passou a ser a regra. Enfim, tudo isto contribui, como estão a dizer os senhores deputados do PS, é tudo mau, é mesmo tudo mau, e, de facto, só vem agravar aquilo que é a capacidade dos hospitais públicos em responder às necessidades que estão colocadas. Mas devemos começar, até para tentar desmontar um pouco a ideia, porque, em nosso entender, não houve uma planificação, e aqui desde logo deixar esta questão, não houve uma planificação em termos da transição do modelo PPP para a gestão pública. Deveria ter sido acautelado por parte do Governo, previamente, assegurar a permanência dos profissionais de saúde na instituição. Não o foi feito. Ainda assim, os números que tenho, que são de 2022, eles são bastante reveladores da importância e da dedicação dos profissionais de saúde. Com menos de 30% dos médicos, em relação aos registrados em 2021, fizeram-se mais de 80% dos partos realizados em PPP, fizeram-se mais de 86% das consultas realizadas em PPP, com menos de 30% dos médicos. Fizeram-se quase 90% do atendimento do serviço de urgência realizado em PPP.
é evidente que isto teve um efeito muito grande, nomeadamente no trabalho suplementar, com mais de 30 mil horas em trabalho suplementar diurno e mais de 37 mil horas em trabalho suplementar noturno. Ora, nós estamos a falar de que só graças ao empenho, ao envolvimento e à dedicação dos profissionais de saúde é que foi possível conseguir corresponder a tamanha exigência e tamanha necessidade que está colocada. Por isso, aquilo que temos a colocar é o que é que está na base do Conselho de Administração da dificuldade em reter os profissionais de saúde, por que razão é que existe esta fuga dos profissionais de saúde para o privado, essencialmente, e muitas das vezes profissionais de saúde até para o estrangeiro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só três favor. questões muito breves. Quantos Faça profissionais de favor terminar, saúde Sr. têm, neste momento, a menos comparativamente ao modelo que tinha antes? O que é que está em falta? Que condicionamentos é que estão sujeitos face a esta transição não planeada e não programada entre o modelo de reversão PPP e, finalmente, o que é que o Governo podia fazer que não está a fazer? Porque não nos podemos esquecer que nós temos um Estatuto do SNS que já tem quase um ano e foi adiantado que seria a solução para a autonomia das instituições, e a questão que temos a fazer é esta. Qual é a autonomia da gestão pública hoje, ao dia de hoje, face ao novo Estatuto do SNS, porque é da maior injustiça comparar o que é incomparável. Comparar a gestão privada com a gestão pública é uma absoluta injustiça face a completas amarras que a gestão pública tem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder às questões colocadas, dispõe de 12 minutos. Sra. Rosário Sepúlveda, Presidente do Conselho de Administração. Faça favor, Sr. Deputado. Muito bem, senhores deputados, vou tentar responder às perguntas todas que me foram colocadas. Começando por uma parte que me parece bastante importante, que é as relações institucionais com o Ministério, com a Direção Executiva, com a ARS-LVT. Naturalmente que este Conselho de Administração tem tido facilidade de acesso e disponibilidade para reunir sempre que é necessário, até na sequência daquilo que nos trouxe aqui hoje, enfim, que de alguma forma motivou esta nossa audiência. O Sr. Diretor Executivo esteve presente no HBA e, juntamente com o Conselho de Administração, teve a oportunidade de falar com os chefes de equipa da urgência de missionários. E deixe-me explicar que os chefes de equipa de missionários mantêm-se no hospital e a trabalhar, e mais uma vez é preciso realmente agradecer e reconhecer o empenho e a dedicação dos nossos profissionais, que são eles os responsáveis pela garantia da prestação de cuidados de saúde à população que servimos em contexto que é diferente daquele a que estavam habituados. Hoje em dia, a liberdade de circulação e a liberdade de escolha das várias carreiras e categorias profissionais é uma realidade. E o setor da saúde tem uma oferta muito diversificada, a globalização naturalmente também afeta as decisões e, portanto, todos os profissionais têm a possibilidade de optar por outras soluções. Naturalmente que o Conselho de Administração quer muito reter e manter os seus profissionais e, por isso, continua a desenvolver uma política de atratividade de recrutamento. O hospital é um hospital novo, é um hospital, lá está, como foi referido, que foi novamente reacreditado. Em relação a novos projetos, tem desenvolvido na área da endocrinologia e na área da saúde mental na comunidade. Eram áreas que a PPP, decorrente do próprio modelo de gestão e do contrato que existia, não podia desenvolver e, portanto, o Sr. Presidente Ricardo Leão, que foi aqui referido, esteve presente com o Sr. Ministro da Saúde, também recentemente, no início do mês de abril, na unidade de saúde mental comunitária, que foi inaugurada em parceria com o ACES Louros Odivelas e com o Hospital Beatriz Ângelo e, portanto, isto para dizer que o hospital está a trabalhar, está a fazer o seu percurso, está a fazer o seu caminho e, portanto, a gestão pública é o que é, a gestão privada é o que é e as respostas são diferentes e são aquilo que são.
Em relação aos números do Tribunal de Contas, eu não vou fazer grandes comentários, as análises são aquelas que são, mas também a decisão de ser ou não ser PPP não compete a este Conselho de Administração. Este Conselho de Administração compete gerir e tendo aceite aquilo que lhe foi, o cargo para que foi nomeado, que é a gestão de um hospital no setor empresarial do Estado, com todas as contingências que sabemos existirem. Em relação àquilo que falou, recursos humanos e os principais constrangimentos, eu diria que neste momento são essencialmente relacionados com uma possível adesão aos acordos coletivos de trabalho. Apesar de sermos EPE, temos aqui uma fragilidade, enfim, uma menos concorrencial em relação aos outros hospitais do setor público. Porquê? Porque temos que manter os contratos individuais de trabalho 40 horas semanais, mas aqui a remuneração que podemos oferecer aos profissionais é a remuneração da função pública, que supostamente corresponde a 35 horas de trabalho semanal. E, portanto, neste momento, também tem sido um fator de procura por outros hospitais dos próprios profissionais dentro do SNS, porque têm opção pelo mesmo valor, para poderem trabalhar por menos horas semanais e, portanto, naturalmente isso impacta. Mais uma vez, tanto em termos de Ministério da Saúde como de Ministério das Finanças, temos feito um trabalho conjunto e disponibilizado alguma informação e estamos a trabalhar no sentido de conseguir essa concretização, que já foi expressa, também essa vontade, pelo Conselho de Administração, já no ano passado, em outubro, e, portanto, temos estado a desenvolver o trabalho que é preciso fazer, de análise e de programação para se conseguir fazer a adesão e tudo o que é inerente à mesma. Em relação às urgências que aqui foram referidas, à pediátrica, à urgência geral e à urgência obstétrica, pronto, a urgência obstétrica penso que já respondi há pouco. Em relação à urgência pediátrica e aos números de doentes, naturalmente, que temos acompanhado conjuntamente com a Direção Executiva e com a ARS, com a periodicidade necessária, o número de atendimentos. Aliás, previamente ao encerramento, essa análise também foi feita para anteciparmos os impactos e aquilo que, numa lógica de gestão, eu posso dizer é que, efetivamente, durante a noite, os atendimentos não eram atendimentos verdadeiramente não urgentes. A urgência pediátrica tem muitos atendimentos de acordo com a triagem de Manchester, que são verdes e, portanto, teoricamente, seriam meninos que não tinham que ir ao hospital e, portanto, não são as verdadeiras urgências. Portanto, no respeitante ao período noturno, da análise que temos feito é, durante o dia, e estando abertos 12 horas e não às 24, o número de atendimentos tem sido praticamente semelhante ao que era antes de encerrarmos, antes de termos o período noturno aberto. Ao fim de semana, naturalmente, estando encerrado o dia inteiro, pois não é a mesma coisa e percebe-se que os doentes têm recorrido essencialmente ao Hospital de Santa Maria e são cerca de, eu não tenho a média, mas eu diria talvez cerca de 50, 60 por fim de semana. Portanto, as contas também têm que ser feitas porque os recursos, eu percebo que os recursos são escassos e, portanto, em termos de gestão, e aqui é meramente gestão e a política é outro tema, mas em termos de gestão eu diria que a decisão de encerramento da pediatria, da urgência pediátrica à noite, não faz nenhuma imensa perturbação às populações que, de alguma forma, ajustaram a procura ao período de abertura da mesma. Em relação ao serviço de urgência, no fundo isto também joga um bocadinho com aquilo que decorre da urgência pediátrica. O hospital deveria ser para doentes agudos, essencialmente. E o que acontece é que a população que o Hospital de Loures serve também tem outra fragilidade, que tem a ver com as respostas ao nível dos cuidados de saúde primários. E, alguma
algum peso considerável da população que não tem acesso a cuidados de saúde primários recorre naturalmente de uma forma, enfim, normal, mas não desejável, ao atendimento em serviço de urgência, porque acaba por ser a única resposta que tem. E o hospital, sendo para tratar de agudos, não pode, nem deve estar dimensionado para esses atendimentos. Portanto, aquilo que eu costumo dizer, e que o Sr. Deputado também me ouviu dizer quando esteve a falar com o Conselho de Administração, é: nós precisamos de ajuda à porta da entrada do hospital e, portanto, que haja, de facto, uma maior resposta dos cuidados de saúde primários, e por isso também tivemos a fazer um investimento rápido na saúde mental na comunidade para criarmos respostas alternativas e para não condicionarmos o peso da urgência e até do internamento. E também precisamos de respostas, das respostas sociais, das respostas da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Mais uma vez, a área de abrangência que temos tem uma enorme... tem muitos lares, tem muitas casas de apoio a idosos e, portanto, também não havendo médico 24 horas, qualquer desequilíbrio enviam os utentes para as urgências e, portanto, é também mais um peso adicional que o hospital tem que gerir. Portanto, tudo isto naturalmente condiciona um serviço de urgência que estaria pensado e dimensionado para atender determinado tipo de população e acaba por ter que atender outra. Mais uma vez, também aqui ainda estamos a ter os efeitos da pandemia e, portanto, em termos dos tempos de espera e da resposta, como é sabido, houve um atraso porque todos os profissionais de saúde e mesmo os cuidados de saúde primários ficaram essencialmente alocados à pandemia Covid, que era um risco para todos, como se sabe, e, portanto, daí também decorreram atrasos nas respostas às consultas de especialidade. Estamos a tentar, mesmo com o menor número de profissionais, manter essa resposta. Os números ilustram aquilo que o Sr. Deputado também, e agradeço por isso, transmitiu. De facto, conseguimos manter a atividade com respostas alternativas, como contratualização com os profissionais de maior atividade com remuneração por atividade adicional e, portanto, também conseguimos selecionar ou tentar triar, de acordo com a urgência, os doentes mais prioritários. E, portanto, é verdade que há algumas especialidades que estão com tempos de espera maiores do que seriam desejáveis. Estabelecemos objetivos internos para tentar recuperar esse atraso e minimizar, enfim, temos várias estratégias implementadas com as diversas especialidades para melhorar tempos de resposta e estamos a conseguir fazê-lo. Em relação às reclamações, eu não tenho conhecimento do número de reclamações que existiam na PPP, portanto, o que eu posso dizer é que, em termos de reclamações, de facto, o maior número das reclamações são relacionadas com a urgência e com os tempos de espera na urgência, mas eu acho que aquilo que também já referi explica aquilo que se passa, a enorme carga assistencial que se vive no serviço de urgência por não haver outras respostas alternativas e porque, efetivamente, alguns profissionais saíram. A especificidade do Hospital Beatriz Ângelo, muito suportada na medicina interna, também condiciona o modelo de atendimento e, portanto, também em relação a isso, o Conselho de Administração já implementou algumas estratégias um bocadinho diferentes na gestão de camas para tentar mitigar os impactos dessa saída dos profissionais da medicina interna. Mais aqui... em relação à planificação da transição, enfim, pois poderia ter sido diferente, se calhar, mas aí, mais uma vez, não nos compete a nós, Conselho de Administração, nesta fase, dizer o que é que poderia ser diferente, eventualmente para outras eventuais transições que venham a ocorrer. Se nos quiserem ouvir, podemos dar algumas sugestões, mas acho que não é sede para fazer neste momento, mas é verdade que poderia ter sido um bocadinho diferente. Muito obrigado, Senhora Presidente do Conselho de Administração do HBA, pelas suas respostas. Vamos passar à segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Paulo Marques, faça favor, dispõe de 1 minuto.
Obrigado, Sr. Presidente. Com a sua habitual tolerância, vamos transformar este num minuto, na necessidade de um pedacinho mais, mas vamos embora. Só para dar nota do seguinte, falou-se aqui há bocadinho nos relatórios do Tribunal de Contas e na poupança que gerou a gestão da PPP. E eu queria também só dar nota do seguinte, é que há mais relatórios para ler além desse. Por exemplo, uma das recomendações que o Tribunal de Contas fez em tempos, noutros relatórios, à gestão da PPP, dizia uma coisinha muito simples, estou a citar, promover a melhoria de acesso dos utentes do hospital à urgência hospitalar, reduzindo os tempos máximos de espera associados a situações de clínica dos doentes, ou então diligenciar para a celeridade de reporte de informação à entidade pública contratante, de modo a que os processos de reconciliação anuais sejam consensualizados no período mais curto espaço de tempo possível. Desenvolver esforços para aproximar os níveis de performance do Hospital Beatriz Ângelo aos verificados nas melhores unidades hospitalares do SNS em matéria de economia, eficiência e eficácia. Sr. Presidente, referiu há pouco que a existência de lares condiciona de alguma forma, ou a necessidade de prestar cuidados de saúde dessas pessoas condiciona de alguma forma o uso, a utilização da urgência. A minha pergunta era saber se o hospital, juntamente com os cuidados de saúde primários, não poderiam diligenciar um tipo de prestação de serviço nos locais, ao invés das pessoas se terem de deslocar de forma recorrente. Depois também tentei perceber, mas queria ter a certeza do que ouvi, era que, do seu entender, do ponto de vista da gestão hospitalar, querendo deixar as questões da política à parte, enfim, que não foi para isso que foi contratada, o que percebi é que não notava a necessidade da urgência pediátrica estar aberta à noite. Ou seja, podia assegurar a prestação dos cuidados de saúde às pessoas, à necessidade das pessoas, mesmo estando fechada. Foi isso que quis dizer. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Para usar da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aqui as palavras dos membros da administração do Hospital Beatriz Ângelo. Continuamos aqui com esta cegueira ideológica de que realmente as parcerias público-privadas não funcionam, não são a melhor opção, mas a realidade é outra. Há relatórios do Tribunal de Contas, há o próprio Presidente da Câmara de Loures, do Ricardo Leão, Partido Socialista, onde veio dizer publicamente que se deveria de voltar rapidamente ao modelo de parceria público-privada. Por isso não vale a pena estarmos aqui a tapar o sol com a peneira, porque nós sabemos claramente, e os factos estão aí, porque quem mais sofre são as pessoas, que além destas demissões que houve no próprio hospital, e o caminho mais certo é claramente voltarmos às parcerias público-privadas. Acho que temos que colocar de uma vez por todas as pessoas no centro das decisões políticas. E este deve ser o caminho. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contenção, Sr. Deputado Rui Cristina. Para usar da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor, disponho de um minuto, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Doutora Rosário Sepúlveda, muito obrigado pelas suas considerações. De facto, há uma coisa em que concordamos os dois, é que existe um problema transversal em todo o SNS. Isto foram as suas palavras, e é verdade, porque de facto o seu hospital não foi o único a ter chefes de urgência demitido. Houve pelo menos 7 grandes hospitais, São José, Santa Maria, Almada, Caldas da Rainha, Póvoa de Varzim, Estefânia. Portanto, é um problema que de facto é transversal e, portanto, eu tendo a pensar que o busilis da questão não está exatamente em todos estes conselhos de administração, que são compostos por vários profissionais, todos eles obviamente capacitados e profissionais porque foram escolhidos para o efeito, mas se calhar está nas medidas que estão ao seu dispor para poderem ultrapassar isso. Foi a semana passada a sua congênere, a doutora Rita Pérez, Presidente do Conselho de Administração do Hospital São Francisco Xavier, foi exatamente uma dessas abordagens que teve também, disse que existem algumas medidas de gestão desvantajosas e que seria bom que os hospitais EPS pudessem ter à sua disposição algumas medidas mais maleáveis, mais plásticas, para poderem contratar os especialistas e poderem também fazer com que a remuneração fosse mais atraente. Relativamente a outras considerações que a doutora fez, de facto os tempos médios de espera, eu fui consultar agora, isto foi atualizado há 11 minutos. A doutora não concordo consigo, os doentes que não são urgentes são os azuis, não são os verdes, porque na triagem de Manchester os verdes são menos urgentes, mas também são considerados urgentes. E, portanto, existe, por exemplo, aqui, hoje, agora há 11 minutos, no seu hospital, um doente urgente com pulseira amarela, estão 39 pessoas à espera e tem 11 horas à espera. No muito urgente, no urgente tem 13 horas à espera, 39 pessoas, no menos urgente, 22 pessoas, 11 horas.
11 horas. E, portanto, de facto, obrigado, alguma coisa deputado. tem que ser feita, tal como disse o Sr. Presidente Ricardo Leão do Partido Socialista, autarca no vosso Conselho, alguma coisa tem que ser feita. Eu concordo que tem que ser feita também antes da entrada do hospital, porque nós sabemos que a média do acesso às urgências é 600 por cada 1000 habitantes, enquanto que a média da Europa está entre os 300 e os 400. Portanto, há aqui alguma coisa que tem que fazer. Obviamente que concordo com a doutora que diz que antes tem que ser ajudada antes da porta do hospital, mas todo o SNS está em crise e não vale a pena escamotear isso. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão, pelas suas perguntas. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, dispõe de 1 minuto. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora doutora Rosário Sepúlveda, é com o maior dos respeitos que lhe digo o que vou dizer a seguir. A senhora doutora teve aqui uma postura de estar um pouco à defesa, mas a defesa que a senhora doutora tem que ter é para com os profissionais de saúde daquela instituição. Entendo que o Conselho de Administração é um fazedor de condições para que estes profissionais de saúde tenham essas mesmas condições que naturalmente depois se vai repercutir naquilo que é os cuidados que são prestados. Há aqui uma coisa que é uma inversão daquilo que pude apreciar relativamente ao seu esclarecimento, é uma inversão daquilo que é a prestação de cuidados no serviço público. É que é a necessidade, e que está lá e existe, que determina a resposta e não como o privado faz, que é a resposta que cria a necessidade e altera e modela a necessidade, até alterando-a para o consumo e incentivando ao consumo de cuidados de saúde, muitas das vezes até desnecessários, porque lá está o negócio. Não, na resposta pública é a necessidade que determina a resposta e precisamos dessa resposta. E nos cuidados, e na questão da pediatria, independentemente da questão relativamente aos verdes e aos azuis, que nós percebemos que não deveriam lá estar, deveria ter tido outro atendimento atempado nos cuidados de saúde primários, e que em Lisboa é paradigmático a inexistência de cuidados de saúde primários praticamente, na região onde existe uma resposta privada. Portanto, isto justifica a degradação da resposta pública. Muito obrigado, mas, para terminar, foram atendidas em 2022 54.208 crianças no serviço de urgência. Significa que são cerca de 150 crianças por dia. Uma média, à noite, são 30 a 40 crianças. Independentemente de algumas delas serem verdes, também há as verdes de dia. Portanto, elas têm que ter resposta ali, na região onde têm os cuidados. Mas, só para terminar, há aqui uma outra... É que à noite também temos menos profissionais de saúde. Também temos menos, para atender menos crianças. E depois, outras questões que eu quero, só mesmo para terminar, Sr. Presidente, com a sua tolerância, é esta questão. Nas PPPs, certamente a Sra. Presidente sabe quantos tratamentos oncológicos foram desviados daquele hospital para outros hospitais públicos. Quantos tratamentos da área das autoimunes, ou seja, tratamentos mais dispendiosos, mais complexos, que ao invés de terem sido prestados ali, os utentes foram desviados para respostas para outros hospitais públicos. Era importante que se esclarecesse também isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder a este conjunto de questões, faça favor. Para? Um esclarecimento. Obrigado pela sua tolerância. É mesmo só um esclarecimento, não é para alimentar esta nossa discussão política. Eu queria só reafirmar o seguinte: o que o Presidente da Câmara de Loures disse, e bem, e qualquer autarca o diria, é que ele não quer saber qual é que é o modelo pelo qual se gera o hospital. O que ele quer é os serviços prestados à população. Ponto final. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse. SIC. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sempre tolerante. Vamos então à normalidade dos trabalhos. Faça favor, Sra. Presidente, dispõe de 4 minutos. Bom, em relação ao primeiro comentário dos vários relatórios que existem, eu diria que o balanço final provavelmente ainda está por fazer na totalidade, não é? Porque, apesar de tudo, ainda há bastante litigância e, por alguma razão, a PPP não continuou, não é? E daquilo que sei foi porque queriam rever as condições e para valores diferentes daqueles que tinham, e esse foi o que não foi aceito e, portanto, daí ter sido feita a reversão. E daquilo que também sei, que são os números públicos, reclamam
o apoio de suporte por causa da atividade relacionada com o Covid e essencialmente relacionada com o HIV. Portanto, não me compete a mim fazê-lo, mas compete-me a mim saber que essas são as litigâncias existentes e, portanto, de facto, quando falamos na gestão pública e na gestão privada, às vezes estas coisas também convém pôr em cima da mesa para não nos focarmos só e apenas naquilo que é dito. Também essas análises dos doentes transferidos em termos de PPP e no hospital onde eu estava anteriormente, tínhamos sempre que facultar essa informação de doentes das áreas das PPPs, várias, não só do Hospital de Loures, que iam a outros hospitais e, portanto, esse acompanhamento também é feito pela ARS e portanto, depois também é trabalhado com as PPPs. Portanto, eu diria que o balanço final ainda estará por fazer. Em relação à identificação dos lares, sim, nós já trabalhamos com urgência e temos identificado os lares mais problemáticos e queremos avançar muito rapidamente. Avançamos já com a saúde mental e o nosso próximo projeto a implementar é a hospitalização domiciliária. E, portanto, uma das nossas ideias e que estamos a tentar concretizar é precisamente podermos dar essa resposta fora do hospital e, portanto, começando a trabalhar com os lares que nos enviam mais doentes ao serviço de urgência, podermos ser nós a ter esse apoio de maior proximidade, com facilidade de contacto e de podermos incluir doentes que não tenham que ir para a urgência, que possam manter-se lá e que sejam apoiados por via da hospitalização domiciliária. E, portanto, a resposta é sim, estamos a trabalhar nesse sentido para criar respostas alternativas. Em relação ao PPP e APE não vou dizer mais nada. Em relação aos profissionais, também acho que vale a pena referir que, de facto, muitas das saídas se devem a uma exaustão pós-Covid. E já que estou neste ambiente e ferramentas que podem ajudar na nossa gestão do dia-a-dia, no outro dia também dei o exemplo. Neste momento o CIADAP, aplicado a todos os profissionais e da maneira que sabemos que é para um cumprimento, gera alterações de posicionamento de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos, se nós pensarmos nas carreiras das pessoas na administração pública, se forem 40 anos, são 4 alterações de posição remuneratória para uma pessoa que cumpra o seu papel dentro da normalidade. E, portanto, isto é uma coisa que me parece simples, poder ser facilmente alterada para no imediato. Tem que haver uma capacidade de, sim senhor, faz a avaliação, mas tem que haver uma resposta imediata. A diferenciação não pode esperar 10 anos, não pode esperar e, portanto, temos que encontrar aqui, de facto, acho que era importante podermos encontrar mecanismos que de algum reconhecimento dos profissionais que não passam só pela remuneração. Com certeza que a remuneração é muito importante e é importante que aconteça, mas não é só remuneração, e esta valorização e esta credibilidade que se pode dar às instituições por outras vias alternativas também pode ser ponderada pelos senhores deputados. Nós depois temos que gerir com as ferramentas que estão a nosso dispor e, de facto, enfim, é reconhecido que existem alguns constrangimentos, coisas que podiam ser diferentes, mas isso, volto a dizer, isso é política. Eu sou gestora e, portanto, como gestora só posso dar algumas sugestões aos políticos para nos ajudarem a ter ferramentas um bocadinho diferentes e mais ágeis para, de facto, atrairmos e termos a capacidade para atrair e reter mais profissionais no SNS. E pronto, basicamente... Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Rosário Sepúlveda. Agradeço-lhe a si. Também a presença do Dr. Rui Moreira e do Dr. Carlos Simões Pereira. Muito obrigado pela vossa presença. Quero agradecer aos seus deputados as perguntas e agradecer-vos a vós as respostas e desejar-lhe, naturalmente, para bem da saúde dos portugueses, sobretudo daquela região, daquela zona de Loures, os melhores sucessos no vosso trabalho. Os seus deputados, a seguir temos a audição do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Vamos fazer um pequeno intervalo e à hora certa recomeçaremos os trabalhos. Muito obrigado.